Boa tarde a todos. Eu sou Elisângela Fonseca, assessora executiva da Rede PetroRio. É um prazer tê-los aqui nessa tarde. Essa é a Semana de Inovação, né? Estamos dando início à Semana de Inovação, e esse é o nosso primeiro dia, né? E temos hoje a abertura e um workshop. Tá? A abertura, né, aborda a inovação da cadeia produtiva. Teremos nosso presidente, Carlos Eduardo Cavalcante, né, fazendo a abertura, os nossos convidados, o senhor Leonardo Veloso, presidente da Rede Petro Espírito Santo, o senhor Gutenberg Henrique Dias, presidente da Rede Petro Rio Grande do Norte, o senhor Alfredo Renault, superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ANP. Teremos também, né, a segunda parte, que é a parte do workshop, às 16h30, que abordará o tema Inovação Aberta e Responsabilidade Social no setor petróleo, gás e energia. Os nossos convidados são o professor Ricardo Ioghi, Tatiana Araújo e Cláudio Jimenez. O mediador será o nosso diretor de inovação da Rede PetroRio, o senhor Luiz Fernando Pessoa. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso presidente, que dará início a esse evento. Presidente. Bom, obrigado, Elis. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um agradecimento, né, na Semana da Inovação da Rede PetroRio, principalmente aos meus colegas da Rede Petro Espírito Santo, Leonardo Veloso, ao Gutenberg Dias, o presidente da Rede Petro do Rio Grande do Norte, o Alfredo Renault, que é da ANP, um grande parceiro nosso, que está sempre cuidando das pequenas empresas, está sempre cuidando da cadeia produtiva. E o nosso evento da Semana da Inovação, ele traz exatamente isso, né? Ele traz a importância da inovação na cadeia produtiva do petróleo, gás e energia, para as pequenas, médias e as grandes empresas estarem unidas dentro de um encadeamento produtivo. Né, o evento ele tem uma relevância pelos gestores, né, das pequenas organizações que estão dentro desse ecossistema, para que a gente possa poder implantar uma cultura de inovação dentro das empresas, né, que as pequenas empresas que são a base dessa pirâmide do fornecimento de petróleo e gás, né, para as grandes operadoras, esteja firme, né, e estejam conectadas ao mundo que está vindo por aí. Antigamente, a gente via que a qualificação, a certificação eram peças fundamentais para o desenvolvimento das pequenas empresas. Hoje, a gente tem a inovação como esse grande diferencial. Então, o que a Rede Petro, né, que esse ecossistema da Rede Petro, que aí a gente tem aqui o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte, se envolvam nesse movimento para que a gente possa estabelecer um marco dentro da cadeia de inovação, né, dentro do ecossistema de inovação dentro das empresas. E o que a gente fez aqui hoje é trazer tanto o Alfredo, que vai fazer a abertura formal do evento, né, quanto as empresas desse ecossistema, que é importantíssimo para a gente manter essa base aí de operação. Esse novo normal que se aproxima, né, é fundamental que as empresas estejam interligadas dentro desse quesito da inovação. A inovação na cadeia produtiva de petróleo e gás, ela é hoje essencial. Nós vemos que a parte das parcerias estratégicas que a Rede Petro realizou, Rede PetroRio, no caso, realizou, junto com o Instituto Nacional de Tecnologia, vem dando frutos já nesse curto prazo, principalmente nessa época de pandemia. Nós já apresentamos 2 projetos de empresas associadas da rede, e o evento que nós preparamos aqui nessa semana, ele envolve... Elis, você poderia compartilhar para mim, por favor, a tela do evento, do geral do evento? Então, nós preparamos nessa semana, com muito carinho,
para todos participarem, todos se engajarem, uma semana onde a gente vai abordar esse tema da cadeia produtiva, né? Nós iremos ter aí nesse primeiro dia, após a abertura do evento, nós iremos ter a inovação, a responsabilidade social, tá? O segundo dia do evento, nós iremos ter um painel, que no caso é amanhã, um painel sobre o PDI, né? Traremos aí o IBP, traremos também a ANP, com o José Carlos Tigre, falando sobre o PDI, né? E traremos a parte de qualificação também no terceiro dia, onde nós proporcionaremos às empresas de Rede Petro, tanto o Espírito Santo quanto do Rio Grande do Norte e a Rede PetroRio, um curso de qualificação de cultura empreendedora, de empreendedorismo nas organizações, onde vão ser 3 horas de qualificação para os gestores das empresas. E no quarto dia nós iremos estabelecer uma apresentação das empresas da Rede PetroRio. Nós iremos apresentar o nosso hub de inovação e mostrar um pouco do que a gente está fazendo em relação ao ecossistema. A Rede PetroRio, ela tem um viés de fomento de negócios, aumento da visibilidade das empresas, e é por esse caminho que nós estamos perseguindo. Vemos a inovação como um eixo transversal, a inovação como um processo de se estabelecer dentro das empresas, e vamos trabalhar para isso. A proposição que a gente faz é estabelecer um comitê, né, junto com as outras Rede Petros, para que a gente possa discutir esses assuntos e estar levando essas experiências para as outras associadas. Então, eu agradeço principalmente a diretoria da Rede PetroRio, a diretoria de inovação e novos negócios, a diretoria de responsabilidade social, os nossos parceiros, como já falado aqui, a ANP, o IBP, o INT, o SEBRAE, que está sempre conosco, o Cluster Naval, o ICETIM lá de Maricá, a Codemar também lá de Maricá, que estão sempre juntos aqui com a gente. E esperamos a todos uma grande semana, todos aproveitem o evento. E, Leonardo, agora eu passo a palavra para você, para que você possa encaminhar o evento, né? Então, o Leonardo Veloso, pessoal, ele é o presidente da Rede Petro Espírito Santo. É com muito prazer, Léo, que a gente tem você aqui representando todas as empresas aí do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Meu presidente também, né? Afinal de contas, a gente está presente aí na Rede PetroRio, e isso é interessante, que dá uma conjunção mais carnal, de fato, aí a gente está presente aí junto com vocês. Eu estou vendo que o Walter Tomé aí está presente também, está ouvindo a gente aí nesse momento aí. Muito bacana a gente poder estar junto com vocês, agradeço muito o convite e acho muito bom a gente poder estimular essa parceria entre as Rede Petros. Inovar, a gente só consegue dessa forma, Eduardo. A gente só consegue inovar se a gente trocar ideias. E um lugar muito bom para a gente trocar ideias é dentro da Rede Petro. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem pessoas aqui fantásticas, com um preparo fantástico. O professor Yogi, que vai ser o nosso palestrante aí, o Alfredo Renault também, que são pessoas renomadas que vão falar aí. Mas a minha palavra aqui é muito breve, é justamente nesse sentido de convergência. Eu acredito que essa convergência do associativismo, que o associativismo proporciona, nos faz crescer e nos faz avançar. A gente passou por um momento agora delicado, e estamos passando ainda, enfrentando essa crise aí, mas essa crise, ela gerou um monte de oportunidades, e tem muita gente feliz com essa crise aí. Apesar da grande maioria não enxergar dessa forma, tem gente que está conseguindo
avançar e criar e colocar soluções novas. E nesse cenário aí, um cenário um pouco mais problemático, a gente consegue inventar e dar a solução a problemas do cotidiano e especificamente a problemas do petróleo. A gente passou por um período aí com o petróleo chegou batendo a quase $20 o barril. Saímos dessa fase, já chegou, já ultrapassou isso aí. Hoje a gente está beirando os 40 e poucos dólares o barril, graças a Deus, isso é muito bom para a nossa área. E agora a gente percebeu que a gente tem também uma forma nova de estocar, é a crise, né? A crise gerando uma oportunidade. A gente estocou um monte de petróleo, um monte de navio no oceano aí. Então, assim, eu só quis trazer um exemplo de como uma crise gera uma oportunidade. De petróleo no mar aí, estocado no mar. Enfim, que ele está se diluindo hoje já. Mas minha fala é muito breve, só nesse sentido de tentar estimular um pouco os nossos participantes aqui, da gente poder sempre estar criando coisas novas e avançar um pouco mais aí nesse cenário, e que eu acredito que ele está ficando cada vez mais positivo, sendo um otimista aí, a gente está saindo logo dessa crise e tendo coisas novas, positivas dessa crise aí. Obrigado a todos e desejo uma excelente Semana da Inovação a todos aí. Muito obrigado. Passar a palavra aqui ao Gutenberg aí, presidente do Rio Grande do Norte, aí de perto do Rio Grande do Norte. Um abraço para você do Rio Grande do Norte, Gutenberg. Ô, Leonardo, obrigado. Carlos também, Pastor Eduardo, obrigado por ter convite à Rede Petro Rio Grande do Norte. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Nós acreditamos muito, né, nessa pegada de você estar próximo, né, e redes estarem próximas, porque isso ajuda na difusão de parcerias, na troca de experiência. Então, é uma importância muito grande. E essa retomada dessa aproximação, a partir de um tema, né, que está sendo colocado aqui pela Rede Petro Rio, que é a inovação, né? Na Semana de Inovação, a inovação. Então, isso é um ponto extremamente positivo. Acredito muito que as redes, elas têm um papel em cada estado, né, onde elas estão situadas, um papel importantíssimo no diálogo com a cadeia do petróleo, principalmente com os operadores. Especificamente aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um viés mais focado, né, no onshore, isso em função da produção, basicamente, do Rio Grande do Norte, ela ser totalmente onshore. Difere um pouco, né, difere muito, né, do Rio, difere também um pouco lá do Espírito Santo, onde você tem tanto águas profundas quanto terra, né, onshore. Mas o Rio Grande do Norte, especificamente, é onshore. Então, nossa cadeia, ela tem essa, na veia, né, a desenvolvimento de tanto tecnologia, de serviços no onshore. E, assim, uma coisa importante é que esse novo cenário que se avizinha na questão do setor de petróleo, ele é muito promissor, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós temos uma abertura do mercado, né, com a entrada de novos operadores, comprando alguns campos, né, em função do desinvestimento da Petrobras, e isso abre um leque também de oportunidades de negócio. Além da Petrobras, que ela continua operando aqui no estado, nós temos esses outros entrantes que termina gerando perspectivas de novos negócios. Obviamente que a velocidade em função do que nós estamos vivenciando da pandemia, isso atrasou muito, mas a gente consegue visualizar lá na frente grandes oportunidades de negócio, e isso também de inovação, porque essas empresas entram numa perspectiva de aumento de produção, e não é só melhorar a parte técnica de cima, mas também pensar aí estimulação de poço, ou seja, um monte de atividades que estarão associadas aí para poder melhorar a produção que nós temos aqui em terra. E isso é muito bom, porque, a exemplo, né, de uma operadora nova que entrou aqui na região, ela já conseguiu ampliar a produção dela, desde quando ela assumiu, mais de 20%. Né? Então, isso mostra que há perspectiva de aumento de produção, e vocês sabem todos que quando se tem aumento de produção, objetivamente você também tem demandas por serviços, demandas por técnicos especializados para desenvolver essas atividades. Então, é dentro desse contexto também que a gente fica muito feliz de estar aqui, né, com a Rede Petro Rio, com a Rede Petro do Espírito Santo, né? E nós temos outras tantas aqui pelo Brasil também, acho que o segundo momento é começar também a dialogar com
com esses colegas, mas especificamente hoje agradecer o convite, Eduardo, mais uma vez, e dizer aqui que no Rio Grande do Norte estamos aí de portas abertas para que a gente possa desenvolver trabalhos aí em conjunto, né, para termos um setor, o segmento de petróleo, né, a cadeia de fornecimento, ela fortalecida. E lembrando também que em novembro, só vou deixar isso aqui para vocês, nós temos um evento aqui em Mossoró, focado num choque, é o Mossoró Oil and Gas, e a gente vai fazer esse ano totalmente virtual, já fica o convite a todos. Então é isso, um grande abraço e um bom evento agora da Semana de Inovação. Beleza. Gutenberg, muito obrigado aí pela sua participação. Essa parceria a gente vai estreitar e a Rede Petro, ela com certeza vai estar presente também aí no Mossoró, no evento que vocês vão fazer virtual, tá? Então, Alfredo, eu passo a palavra agora a você, num ecossistema que as 3 Rede Petros unidas têm quase 200 empresas, pequenas empresas. Então, fica à vontade agora, Alfredo, e após a sua fala, você pode abrir a Semana da Inovação para a gente, por favor. É contigo, Obrigado. Alfredo. Obrigado, Carlos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Carlos, aí da Rede Petro Rio, cumprimentar os representantes das outras Rede Petro e falar para vocês que eu acho que a gente tem que parabenizar essa iniciativa da discussão da inovação. A inovação é algo que, nesse momento, vai se tornar crucial dentro desse processo que nós estamos vivendo de baixo preço, né? E a pequena empresa, ela é um perfil extremamente interessante para a gente apostar na inovação e na tecnologia. Nós não precisamos falar aqui para vocês sobre o papel das pequenas empresas em termos de geração de emprego, geração de tributo para o país, mas o foco da pequena empresa no desenvolvimento tecnológico e em produtos inovadores é algo extremamente importante para o crescimento dessas empresas. Nós temos uma tradição de empreendedorismo no país bastante importante, e eu acredito que a escolha desse tema é de grande relevância para o momento. E aí é importante, já foi dito aqui sobre as dificuldades do momento de preço baixo, né? E é nesse momento de preço baixo onde as oportunidades de novas tecnologias visando redução de custo, ela se torna mais importante. Então, nós vamos entrar num processo onde as empresas vão ter cada vez mais foco na redução de custo. A queda do barril de 65 para 20, agora já num novo patamar, felizmente, que nos deixa um pouco mais tranquilo, apesar das dificuldades de caixa que ainda são inerentes a essa queda de preço. A tendência parece, até o fim do ano, de um caminho ainda na direção da recuperação de preço. Isso faz com que os cortes em investimento possam ser revertidos a partir do ano que vem. Nós vamos ter esse ano um corte relevante nas novas áreas de exploração e produção, mas que a gente acredita que, se a gente continuar nesse caminho de recuperação, eu diria até que esse barril a 43 hoje, ele não estava na mira nem dos otimistas. Isso nos dá esperança desse processo de recuperação continuar. Isso é extremamente importante para o setor fornecedor, porque a recuperação, mesmo que paulatina, nos dá a esperança de termos um ano que vem com o retorno dos investimentos que estavam previstos. Obviamente, vamos estar atrasados em relação ao que a gente esperava, mas dentro do quadro que se criou com a pandemia, me parece que podemos ver de novo uma luz com essa tendência de recuperação dos preços, embora ainda com volatilidade. O foco na redução de custo dentro da área de tecnologia, ele vai se dar junto do foco da segurança operacional.
As empresas de petróleo têm hoje 3 grandes temas onde, na área de inovação e de tecnologia, elas estão bastante concentradas, que é a redução de custo, a melhoria da segurança operacional e a transição energética. Então, eu acho que a gente tem que apresentar para os fornecedores e principalmente para os pequenos fornecedores a importância de se buscar soluções dentro desses focos, né? Todos eles são hoje de grande relevância para as empresas. A redução de custo não precisa mais falar, porque a segurança operacional, porque a sociedade cada vez mais exige, né, diminuição de risco operacional de um setor que tem consequências ambientais importantes na área de risco operacional, e a transição energética, porque as empresas de petróleo estão caminhando na direção, todas elas, de serem empresas muito mais ampla do que de petróleo, e sim empresas de energia, apostando na área de biocombustível, eólica, solar, cada uma com uma estratégia diferente, mas o caminho de investimento em tecnologia na área da transição energética para uma energia de baixo carbono vai seguir. Isso é inexorável. É claro que no Brasil nós temos uma vantagem de que esse processo de transição vai se dar com uma nova valorização do gás natural. Aqueles que também têm produtos ou serviços dentro da cadeia do gás natural também vão viver uma grande oportunidade. Infelizmente, já era para começar esse ano, mas vamos atrasar, mas também o gás natural tem que ser visto com muita atenção. E investimentos que são sempre focados, no caso do Brasil, porque essa visão que eu passei é uma visão no mundo, mas no caso do Brasil, investimentos também no aumento do fator de recuperação dos campos maduros, né? A bacia de Campos é uma bacia que cada vez mais apresenta campos com um decaimento muito grande de produção, e tecnologias e produtos que possam contribuir para o aumento do fator de recuperação também serão foco nesse período. Então, o recado principal é o olhar para a questão da tecnologia, e, nesse sentido, esse evento que está sendo aberto agora tem um papel muito importante ao falar com tantas as empresas, pequenas empresas simultaneamente. As informações, o foco na tecnologia, a busca de recursos das diversas fontes para que se possa apostar no desenvolvimento e uma qualificação dos produtos fornecidos. Isso tudo faz parte hoje de uma obrigatoriedade das empresas que estão se aproximando ou que já estão envolvidas no setor petróleo, né? Lembrando que o setor petróleo é muito exigente em qualidade de produto e, obviamente, isso requer, né, por parte da gestão da pequena empresa, um árduo equilíbrio entre as exigências do setor petróleo e os custos que ela pode arcar, com toda a nossa dificuldade desse momento e com a dificuldade tradicional de financiamento que o país tem, que é quase uma inviabilidade de concorrência em relação àqueles países que têm um nível de financiamento mais baixo. Eu acredito que a gente possa herdar desse momento algo que vai ser novo para o país e, principalmente, muito novo para as pequenas empresas, que é a gente ver pela primeira vez a possibilidade de fazer uma gestão empresarial com taxa de juros baixa. Nós podemos dizer que mesmo aqueles que têm minha idade, que nós nunca vivemos isso no país. Talvez a década de 70 tenha sido a última oportunidade
de viver isso. Isso traz uma nova expectativa, principalmente para as empresas de menor porte, que, diferente das grandes empresas, nunca puderam captar no exterior. Isso traz uma nova expectativa e eu acho que isso viabiliza, né, um pensamento mais sólido, se não de todas as empresas que aqui estão representadas, mas um pensamento mais sólido de pelo menos um conjunto de empresas dessas na visão de investimento na área tecnológica, investimento na inovação. A vida com taxa de juro baixo é algo que a gente não conhece, né? Não sabemos se ela será baixa com disponibilidade ou sem disponibilidade. Esse momento agora é um momento que está havendo, obviamente, uma volatilidade muito grande, um desequilíbrio muito grande, mas o que a gente espera é que possa se consolidar o país com essa taxa de juros e com acesso ao crédito. Não adianta só a taxa de juros ser baixa, as empresas precisam ter acesso ao crédito. E aí, mais uma vez, a tecnologia e a inovação são as apostas que eu acredito que possam trazer mais retorno no médio prazo para aqueles que têm hoje ações no setor petróleo. Com essas breves palavras, Carlos, eu queria abrir oficialmente o evento a seu pedido, afinal, a liderança do evento é da Rede Petro, mas a seu pedido eu queria abrir o evento, dizer que estaremos amanhã, por intermédio do José Carlos Tigre, no evento, mostrando mais detalhadamente a visão da ANP, que eu já mais ou menos passei aqui para vocês, e, mais uma vez, parabenizar a todos e desejar que esses 3 dias, não é isso? Acertei? 3 dias sejam de grande sucesso aí para essa realização da Rede Petro. Muito obrigado pelo convite. Bom, Alfredo, nós que agradecemos. Então, como o Alfredo disse, a abertura aí do evento está oficializada agora. Com muita honra, tá, Alfredo, que a gente te recebe os nossos amigos das outras Rede Petro do Espírito Santo e do Rio Grande do Norte. E que é isso, que as pequenas empresas tenham certificação, tenham qualificação para operar no mercado e também inovação. É disso que a gente vai tratar nessa semana. Agradecimento a todos os nossos parceiros, às empresas associadas da Rede Petro, ao Sebrae, ao IBP, ao nosso parceiro de tecnologia, que é o INT. E agora eu dou prosseguimento aí ao painel número 1 do evento e aguardo todos vocês aí nos outros dias. Alfredo, Gutenberg, Leonardo, muito obrigado, contem com a gente e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Elis, está contigo. Obrigado, Alfredo. Então, eu vou apresentar agora o painel do primeiro dia do nosso evento. Agora nós temos o tema Inovação Aberta e Responsabilidade Social no setor de petróleo, gás e energia. Os nossos convidados é o professor Ricardo Iog, da PUC e Dom Cabral, a senhora Tatiana Araújo, do Sistema B, falando sobre sustentabilidade, o senhor Cláudio Gimenez, diretor de Inovação e Científico do ICETIM, da Prefeitura de Maricá, do Instituto Tecnológico de Maricá. E o nosso mediador é o diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Petro Rio, o senhor Luiz Fernando Pessoa. Diretor, por favor, passo a palavra. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença, e não dá nem para citar individualmente, porque realmente está muito seleto e muito importante. Eu queria dizer uma coisa, o Eduardo tem feito, o nosso presidente tem feito uma rotina de café, webinar, e a gente tem tentado passar nesse tempo todo informações. É difícil, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, a gente conseguir conteúdo para estar alimentando e sendo atrativo nas nossas apresentações. Mas a inovação nos permite isso, nos permite a gente criar as oportunidades, ou na dificuldade, ou na própria oportunidade. E assim a gente tem usado a inovação para aproximar. Hoje a gente está trazendo 2 estados
junto. Isso tem sido... A gente sabe que é a inovação que permitiu essa aproximação. Como o próprio presidente comentou, a inovação ela é transversal a todos os setores, isso também permite a gente trabalhar. Então, hoje a gente foi contemplado com um público muito seleto. E o que nós vamos falar, né? É muito difícil você trazer coisas novas para as pessoas que estão aqui na tela. Mas a gente tem condição de falar por conta da própria criatividade que a inovação coloca. Então, os temas eles vão ser bastante atrativos, exatamente para provocar novos encontros, provocar novas reuniões, novos movimentos. E a construção desse evento dessa semana, exatamente, é a faixa de largada, não é de chegada. Nós estamos largando, nós estamos partindo para uma maratona, vamos andar cada metro com muita intensidade. Então, a gente se preocupou muito com alguns temas que a gente até falou pouco em alguns eventos, como a gente busca ele para incluir nesse contexto. Então, o nosso palestrante ele tem um pouquinho a cumplicidade de estar aqui nos ajudando nesse tema. Então, nós temos a Tatiana, o Cláudio, o Ricardo Iog, e eles vão me ajudar a provocar a intenção que a gente tem do ambiente. A Tatiana, ela vai me ajudar, eu vou tentar fazer esse workshop de uma forma mais dinâmica possível. Eu pedi para ela, como uma experiente do setor, para ela nos colocar dentro de uma única página o que é sustentabilidade. É importante, parece uma palavra que, como inovação também muita gente fala, a essência da sustentabilidade, a construção da sustentabilidade no nosso setor. Então, eu convidei a Tatiana, e ela com muito conteúdo, eu pedi para ela nos ajudar a alimentar desse conhecimento da sustentabilidade. Tatiana, boa tarde, obrigado pela presença, por favor. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Obrigada, agradeço o convite, a Rede Petro, Via Diz. Só fazer um breve esclarecimento no começo, porque com a abreviação parece que eu sou do Sistema B. Na verdade, eu sou do Conselho Consultivo da Comunidade Rio do Sistema B, assim como do Conselho Consultivo do GRI Brasil e Holanda. Então, só para entender que o meu lugar de fala é da Tatiana Araújo. Então, bom, falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né, e entendo o porquê desse convite de falar de sustentabilidade no evento de inovação. A gente não pode dissociar as duas coisas. Cada vez mais a gente está trabalhando, a inovação ela anda de braços dados com a sustentabilidade. Não adianta a gente pensar em criar, por exemplo, um carro que vai voar ou um teletransporte magnífico, se a gente pensar que esse teletransporte ele vai ter uma emissão de CO2 absurda. Não vai para frente. Se a fonte de energia desse carro ele for uma fonte extremamente poluente, não vai para frente também. E por que isso? Quando a gente entra no conceito de sustentabilidade original, né, do relatório de Brundtland, a gente fala em agir no nosso dia a dia, né, e usufruir, digamos assim, do planeta, de modo a deixá-lo em condições de uso das próximas gerações. Tá? Então, eu até escrevi um artigo essa semana que eu brinquei e falei como um aluguel de um apartamento. Né? A gente alugou esse apartamento, vai usufruir, mas a gente tem que deixar as condições para os próximos inquilinos, as novas gerações. E quando a gente fala isso, algumas pessoas entram com um conceito de que a sustentabilidade é abraçar a árvore. Então, se alguém tiver esse conceito, eu vim hoje para desmistificar ele, tá? Porque a gente está falando em questões financeiras, sim. Hoje em dia, uma das formas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente consegue atender as nossas necessidades, é via economia. Então, a gente precisa trazer economia para dentro desse conceito. Então, gostaria de balizar todo mundo com a ideia do tripé de sustentabilidade. Então, imaginar que os negócios eles estão sobre um tripé que tem a base financeira, a base ambiental e a base social. E se a gente não estabelecer um equilíbrio entre esses três pilares, se a gente tiver problemas ambientais ou se a gente tiver questões sociais, a gente acaba acarretando um desequilíbrio e que vai impactar o lado financeiro. Tá? Então, acho que
se todo mundo tiver de acordo, a gente segue nessa linha do tripé de sustentabilidade. Eu trouxe depois alguns dados mais relacionados ao financeiro, mas acho que talvez Luiz Fernando queira passar para outra pergunta e depois eu volto com essa parte. Obrigado, Tatiana. Você falou exatamente esse toque, porque é importante falar que da sustentabilidade vem a economia. É muito importante isso. E eu queria puxar um outro tema aqui com o professor Yogi. O professor Yogi faz um trabalho assim, muito bacana de inovação aberta pelo Brasil todo. Ele trabalha as grandes empresas privadas e sempre mostrando a cultura empreendedora, a política de inovação, a importância também para o resultado, também para o crescimento sustentável das empresas, sobre a inovação aberta. Professor Yogi, nos passe um pouquinho da sua experiência, da sua cultura, das grandes empresas, como foi a inovação aberta, como tem sido... eu não digo nem nesse momento agora, não, porque acho que esse momento a gente sempre fala que é uma necessidade. Eu acho que é uma cultura que já vem crescendo, o seu trabalho pelo Brasil inteiro, a inovação aberta, hoje é uma necessidade, é ou não é, professor? Bom, igualmente agradecer aqui o convite, né? Nós já fizemos um esquenta semana passada no café da PetroRio. Eu acho que cada vez mais está muito oportuno falar de inovação aberta, a conjunção disso com sustentabilidade. Só para vocês terem uma ideia, eu e a Tatiana já tivemos juntos num evento internacional na cidade do Porto, falando sobre isso, né? Foi no Business Innovation Network, um evento que juntou inovação e sustentabilidade, e a gente vê que é a grande tendência daqui para frente, né? E a gente, pegando um pouco da fala também do Alfredo Renault, da questão da transição energética. E eu enxergo hoje, quando a gente fala das grandes empresas, elas precisam ter uma maior interação com a sua cadeia de valor para inovar. Então, esse pano de fundo que o Alfredo Renault coloca, eu também acabo citando numa recente bate-papo no canal do YouTube lá do DIS, do Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Eu estava falando um pouco sobre isso, a questão de taxa de juros baixo, mas questão também do câmbio alto, né? E fundamental o acesso ao crédito que o Alfredo Renault estava comentando. Se a gente juntar todas essas variáveis, e apesar desse cenário adverso, eu acho que existe uma janela de oportunidade para a gente conectar, né, o que a Tatiana falou do Triple Bottom Line, eu vou falar do Triple Helix, eu vou falar da hélice tripla, da academia, indústria e Estado gerando as hélices da inovação. Então, daqui para frente, a gente vai ter que começar a conectar inovação e sustentabilidade, mas também os atores do ecossistema, né? E a pequena e média empresa é fundamental nesse contexto, né? Eu acho que a gente tem um cenário extremamente, vamos dizer assim, favorável para que a gente comece a falar mais de inovação aberta, coloque isso na agenda das organizações e desmistificar que isso é algo só para as grandes empresas, né? Então, a gente já tem falado muito também da interação academia e indústria, né, Luiz? Eu acho que a gente vai intensificar isso também cada vez mais com as pequenas e médias empresas. Então, a minha fala aqui inicial é exatamente essa: conexão com sustentabilidade e trabalhar numa inovação aberta onde a gente conecte todos os atores do ecossistema. É isso aí. Eu tenho batido muito nessa questão da inovação aberta, porque a gente às vezes escuta que as empresas não querem se abrir para a inovação. Isso não é verdade. É criar um modelo onde você realmente transforma e você dá a oportunidade dessa inovação aberta virar tem um spin-in, tem um spin-off dentro da cadeia produtiva, tem muitas ferramentas que as empresas gostariam de ouvir. Agora eu vou provocar aqui o nosso convidado, o Cláudio Mendes, porque ele é o exemplo físico disso tudo. Ele é responsável por
no Instituto, né, em Maricá, que hoje é uma referência, todo mundo hoje fala. Cláudio, se tiver a oportunidade de apresentar um pouco do Instituto e explicar como esse seu ambiente consegue falar um pouco de sustentabilidade, consegue falar de pesquisa, consegue falar das empresas. Está acontecendo isso? Como é que vocês estão conseguindo trabalhar com esses pratinhos de chinês que toda hora que tem que... para não cair um, como é que faz? Ensina um pouco para a gente, por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da PetroRio. Então, agradecendo aí ao Carlos Eduardo, parabenizo a todos os participantes, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Instituto ele é muito recente, tá? O Instituto foi criado em dezembro de 2019, tá? E já iniciamos um processo de pandemia, né? Que acabou, diria, fazendo com que tivesse aí alguma morosidade em projetos já estabelecidos para o município. Mas um pouquinho do Instituto e de que forma o Instituto pretende atuar no município. É o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. O diretor-presidente do Instituto é o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, tá? Que só por experiência já agrega muito valor. Tá? E o município ele pretende atuar em transversalidade com as demais secretarias. Ou seja, as secretarias já possuíam um conjunto de projetos, se não em execução, já iniciados, e o ICETIM ele chega para efetivamente estabelecer essas parcerias inicialmente com as secretarias, tá? E abrir as portas do município. Tá? E aí entra, eu vou chamar da inovação aberta para o município. Ou seja, o ICETIM, através do processo de inovação, pretende, diria, estabelecer de forma estruturada o crescimento do município. Vou falar um pouquinho de alguns projetos que estão em andamento, tá? Que vão, diria, fundamentar esse processo de crescimento, ou seja, quem vai ser Maricá, o que pretende ser Maricá, qual é a expectativa da população de Maricá. Um dos nossos principais projetos é o estabelecimento de uma estratégia municipal de ciência, tecnologia e inovação, ou seja, alinhado com o prefeito Fabiano Horta, esse projeto já está sendo desenvolvido e nesse projeto, efetivamente, vamos estabelecer quais são os arranjos produtivos locais, ou seja, quais são os setores que efetivamente terão uma maior ênfase, qual é a capilaridade do município, a área de turismo pesca, agricultura, apesar dos seus 48 quilômetros de litoral, tá? Nós percebemos que, e aí conhecendo um pouquinho mais do município, né? Conhecia enquanto turista, tá? E aí enquanto atuante como diretor do Instituto, você conhece um pouquinho mais do município e vê a capilaridade, vê que a área de agricultura no município é uma área bem extensa. Então, um dos nossos principais projetos a ser executado e desenvolvido esse ano ainda é essa estratégia. Essa estratégia, ela projeta, planeja Maricá mais 10, Maricá daqui a 10 anos, Maricá daqui a 20 anos, e utilizando-se dos recursos do petróleo, e aí Maricá não pode errar nesse sentido, né? Diversos municípios receberam royalties durante um bom tempo, com esses recursos acabaram não estabelecendo projetos estruturantes para o município, e aí esse recurso, em algum momento, acaba ficando escasso, como já foi colocado a crise, o petróleo chegando aí a $25, hoje num patamar razoável, mas que os royalties, eles são aí, diria, instáveis. Você não tem a garantia efetiva de continuidade desses recursos. Então, o município ele tem que se estruturar, tem que se organizar, tá? Para estar atuando, para estar atendendo a sua população pós-petróleo, tá? Pós-royalties, e isso que o ICETIM tem colaborado nesse sentido. Então, com a estratégia, nós desenvolveremos projetos na área de agricultura, na área de energia,
mobilidade urbana, estabelecendo aquela transversalidade que coloquei no início, tá? Atendendo a todas as secretarias do município. Então, nós temos no município ainda a expectativa de continuidade dos projetos, dos royalties. Tem a Rota 3, que passa pelo município com a questão do gás. E tudo isso, as preocupações, elas acabam acontecendo. O município já possui uma lei de inovação, aprovada em junho do ano passado. Essa lei de inovação seguindo o novo marco legal de ciência e tecnologia. Uma das nossas missões no município é utilizar-se do marco como referência nas contratações, encomenda tecnológica, utilizar de todas as possibilidades existentes na lei para que a gente possa, diria, alavancar projetos no município. Utilizando-se ainda da lei como referência, entra a sustentabilidade. Todos os projetos dentro do município, tá, eles têm como viés, como principal viés, a principal característica, serem projetos sustentáveis. Tá? Sejam em projetos de engenharia, projetos para agricultura, em todos eles a sustentabilidade é um item marcante que vai estar presente dentro do município de Maricá. Tá? Então, eu paro por enquanto, tá? Para a gente detalhar um pouquinho mais ao longo do nosso workshop aí. Tá? Volta aí para você, Luiz. Maravilha, Cláudio. Vocês vão ter que segurar a gente, vai todo mundo querendo ir para lá, hein? Realmente, parabéns pelo trabalho. Eu tive o prazer de ver o lançamento, realmente é um trabalho fantástico, parabéns. Eu queria agora chamar a nossa diretora de responsabilidade social, a Selene Barreto. Ela faz um trabalho muito interessante, de muito orgulho para a gente. Ela tem um apoio da diretoria de inovação e eu queria que ela desse uma palavrinha para todo mundo sobre um pouco do que a gente faz na responsabilidade social, que também é um trabalho que a gente faz com muito orgulho, muito resultado e com bastante visibilidade. Por favor, Selene. Obrigado, Luiz, pela sua oportunidade. Boa tarde a todos. E é muito orgulho de estar aqui, né? Eu sou diretora da Evolução, de uma empresa que trabalha com esse olhar da responsabilidade social já há muitos anos e direcionado à implantação de políticas de álcool e drogas nas empresas, principalmente nas empresas de petróleo e de aviação. E o nosso presidente me convidou para fazer parte da diretoria de responsabilidade social e eu vim para cá somar com muito orgulho com essa grande equipe, né? Tatiana, você assim, me identifiquei em tudo que você falou, que é exatamente o nosso olhar, né? Nós trabalhamos, eu falo nos 3 pilastras, né, que você chamou de eixos, que é economia, que é meio ambiente e pessoas, né? Que a gente fala a nível de pessoas, não só a comunidade em torno, mas também os próprios funcionários da empresa, né? Contribuindo com a qualidade de vida, contribuindo para o meio ambiente. Então, é com esse olhar que a diretoria da responsabilidade social da Rede PetroRio vem desenvolvendo. Nós já fizemos um trabalho que o nosso colega Marcelo Cruz deu o nome de Semente. Foi um projeto pontual, né, bem no início da pandemia, onde nós ajudamos 100 pessoas, 50 crianças e 50 idosos, lá bem no início mesmo, distribuindo a máscara, distribuindo sabonete, né? E agora nós estamos partindo mais para uma cartilha, para trabalho mais de prevenção. Então, eu e a Rafaela também, que é diretora da PEICIPA, também faz parte dessa diretoria, ela também está somando com grandes ideias, com foco também na segurança do trabalho. E aí, junto com o Luiz Pessoa e junto com o nosso querido Evandro, nós estamos desenvolvendo uma cartilha com esse olhar desse tripé: economia, meio ambiente e pessoas. Então, é esse trabalho que eu, com muito orgulho, volto a dizer que eu estou desenvolvendo aqui na Rede PetroRio. E também quero parabenizar, né, o Espírito Santo, Rio Grande do Norte, aqui junto com a gente,
porque nós temos que fazer jus ao nosso nome, rede, né? Não só rede entre nossos colegas empresários, mas também os nossos colegas a nível de Brasil, que nós podemos crescer e crescer. Obrigado, Luiz, te passo a palavra. Obrigada a todos. Obrigado, Selene. A gente também tem muito orgulho do seu trabalho. Tatiana, eu queria provocar uma coisa. Quando eu comecei a estudar um pouquinho de sustentabilidade, eu vi os movimentos globais que aconteceram, e eu fiquei preocupado. Nosso tema aqui é inovação, nosso tema é pequena e média empresa, é cadeia produtiva, e eu falei assim, poxa, todo mundo fala de sustentabilidade, fica querendo aquela grande empresa fazendo os movimentos de sustentabilidade. Mas quando eu vi o Sistema B, li um pouco, vi que o resultado é bastante na pequena e média empresa. Quer dizer, a gente começa a sentir que a sustentabilidade, a própria responsabilidade social, ela está começando. A gente teve um outro café, o Abiné, com o Vital, e a gente até provocou esse tipo de coisa. Como é que você está vendo esse movimento agora? Não adianta os players trabalharem nesse tema e a cadeia também não está participando dessa cultura, dessa política de responsabilidade social. E eu vejo que o Sistema B já está bem reconhecido por isso. Como é que você vê esse movimento no Brasil dos grandes players começarem a se preocupar com a cadeia produtiva nisso? Quer dizer, a coisa tem que ser vertical. A responsabilidade é de todos. Me fala um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Bom, a responsabilidade é de todos e esse movimento ele vem crescendo nas duas direções, né? Então, tanto vem um movimento que vem de investidores, bolsa de valores, mercado financeiro, para os CEOs das grandes empresas, e aí com isso tem uma pressão na cadeia de valor, na cadeia produtiva, assim como tem esse movimento de novos empreendedores. Então, o Sistema B ele vem de um movimento global por ações de sustentabilidade, ele principalmente engloba pequenas e médias empresas, agora algumas empresas maiores estão entrando nesse processo, e são empresas que já nascem com um propósito de atuar na sustentabilidade. Então, eles já nascem com a sustentabilidade no DNA, tá? Agora, vamos falar então de uma pequena, média empresa que não tem, a princípio, essa estrutura no seu DNA. Ela pode se adaptar à sustentabilidade? Pode e deve. Por que isso? Puxando de novo a questão financeira, né, que a gente falou no início. Eu não sei se vocês conhecem, mas dentro da Bolsa de Valores tem uma carteira específica de empreendimentos que é o ISE, que é um índice de sustentabilidade empresarial. E só participa daquele grupo seleto, digamos assim, da Bolsa de Valores, aquelas empresas que mostram um desempenho na questão de sustentabilidade. Se vocês forem no questionário do ISE, vocês vão ver que dentro da estrutura dele, ele cobra algumas coisas que são questionadas também no relatório do GRI, que entram... Eu até peguei alguns pontos bem específicos para falar. De relacionamento e transparência junto à cadeia de valor, inclusão e engajamento da cadeia de valor, como que a empresa trata a sustentabilidade dentro da cadeia, quais são os impactos socioambientais na cadeia de valor, o quanto que a empresa está atuando e sendo corresponsável nessa gestão da sua cadeia. Então, cada vez mais, para essas grandes empresas, é importante que os seus fornecedores, a sua cadeia de valor, ela esteja alinhada aos princípios de sustentabilidade. Não só por questões de responsabilidade socioambiental, mas porque isso entra numa pontuação que vai para o ISE, que aumenta lá e interfere no valor dessa empresa dentro da Bolsa de Valores. Então, a gente está falando de questões bem financeiras mesmo. E aqui, para vocês terem uma ideia, algumas das empresas que estão no ISE, estou pegando uma cola aqui, então a gente tem dentro da parte de petróleo e da parte de energia, a gente tem a Petrobras, a Light, a AES Tietê, CEMIG, Eletrobras, ENGIE, Copel, EDP. Então, se eu não perdi nenhuma, são 8 empresas, e dessas 8 empresas, 5 delas elas são acompanhadas pelo Índice de Mudanças Climáticas do CDP, que vai ser divulgado agora pela revista, pelo Valor, para acompanhamento das questões financeiras. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu estou falando da questão de mudanças climáticas que está sendo acompanhado nas grandes empresas, eu estou falando também dessa cadeia de fornecedores,
porque a empresa ela também é corresponsável pelo quanto de emissão que está sendo feito ao longo da cadeia. Não só de emissões, mas como de acidentes, por exemplo, o quanto que entra de corresponsabilidade para essa empresa. Imagina se eu tenho um transporte de um combustível, por exemplo, tem um vazamento desse combustível no meio do transporte. O nome que sai na empresa não é daquela empresa transportadora, é da grande empresa. Então, é fundamental que a cadeia de fornecedores mostre para essa grande empresa e fale assim, eu tenho uma gestão de sustentabilidade, você não precisa se preocupar. Se você me contratar, você tem um diferencial de mercado, porque eu já faço essa gestão e eu sei que ela vai ser importante para você. Então, acho que esse é o ponto principal que eu gostaria de trazer desse link da importância da cadeia de valor nesse processo. Sem sombra de dúvida, essa conta vai chegar na cadeia produtiva. Eu acho que quanto mais a gente antecipar esse comportamento, eu acho que é uma questão de tempo. Você traz como um diferencial de mercado. Não, é uma questão de tempo e vai ser importante. Eu vou levar essa pergunta também para o professor Yogi, porque eu vejo o movimento de inovação aberta e quando eu vejo um programa de inovação aberta, eu vejo as empresas e vejo lá os estudantes. Professor, eu acho que, cada vez mais, essa inovação aberta ela tem que estar alinhada à cadeia produtiva. Se você pensar bem que a cadeia produtiva, as pequenas e médias empresas, ela conhece o mercado, ela conhece o setor, ela conhece o cliente. E outra coisa, está toda hora tentando se inovar, pivotar, para poder estar dentro do sistema. Mas eu não vejo, a gente dentro da rede PetroRio, uma das coisas que a gente mais faz, né, Carlos Eduardo, é exatamente provocar que a cadeia produtiva inova. Quer dizer o seguinte, se tem alguém que possa alimentar a inovação aberta dos grandes players, é a própria cadeia produtiva. A gente está o tempo inteiro sobrevivendo para poder entregar novidade. A gente conhece de tudo. Eu acho que a Rede Petro, a gente vai ver no decorrer do programa aí, da semana, a gente vai apresentar algumas coisas. O nosso programa é para atender a cadeia produtiva dentro do conceito de inovação aberta. Como é que se houver esse movimento, como é que a gente se inclui? Está no caminho certo? Acho que temos que estar, né? Bom, a gente abordou isso também no nosso café na semana passada. Mas um ponto que a gente falou, a predisposição existe, o que falta também é um pouco de cultura e capacitação também para poder fazer esse movimento de uma forma muito bem orquestrada, né? A intenção é bom, é ótimo você ter a intenção, mas você entender quais são os meios de fazer a inovação aberta é fundamental. Eu tenho falado muito que virou uma febre se falar que inovação aberta é igual hackathon ou é igual relação com startups. E às vezes se esquece que a indústria do petróleo ela fez uma inovação aberta muito forte com a academia para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É isso que a gente também está discutindo, de uma aproximação maior da academia com a Rede Petro, né? E aí estendo isso para as outras regionais, para que possa gerar uma cultura para projetos de P&D, né? Olhando fundo setorial, as possibilidades que existem de recursos de FAPs que possam ser adotadas para criar isso. Então, o primeiro ponto, a intenção a gente sabe que sem dúvida existe, a gente precisa se capacitar, saber quais são os meios de inovação aberta, né? A gente tem ferramentais aí de relação empresa-indústria, empresa-startup, a questão dos hackathons que as empresas estão fazendo, mas é importante enxergar e criar aquela política, Luiz, que nós falamos na semana passada, criar um planejamento estratégico para orquestrar todos esses movimentos aí. Então, e aí é importante esse espaço que você abre, né, que a rede abre para interação, conexão, para começar a criar essa curva de aprendizado, né? Então, outro ponto importante é ter um ambiente favorável, né? Eu e você gostamos de vinho,
A gente tem que ter o terroir da inovação. Não adianta ter uma boa semente se não existe um ambiente propício. Esse ambiente está se criando, está sendo desenvolvido agora, né? Então, eu vejo que a gente tem aqui também o pessoal de outros núcleos de inovação tecnológicas aqui da universidade, isso é super legal. A gente precisa brincar um pouco mais de ser o Tinder da academia e da indústria, provocando a inovação e também tendo pano de fundo a sustentabilidade, porque existem várias possibilidades, oportunidades que estão abertas aí com isso. Quando eu falei desse terroir, gostaria de fazer e citar aqui o trabalho de Maricá. Você falou, eu sou um globetrotter aí, que eu fico rodando os ecossistemas, mas Maricá, que está próximo de nós, hoje, dentro do ecossistema, é super bem falado, né? No conceito de distrito de inovação, inspirado muito no modelo do distrito de inovação de Barcelona. Então, também aqui minha saudação ao Cláudio, porque a gente precisa conectar todos esses atores aqui para gerar uma sinergia para poder integrar a cadeia de valor. É isso mesmo. Você falou o ponto certo, né? Quer dizer, precisa da capacitação. Às vezes a gente acha que a coisa acontece meio na sorte, meio de repente, não, mas eu acho que a capacitação, isso também essa semana vai contemplar, a gente vai falar bem nisso. O próprio de inovação que eu tomo conta, a gente tem uma leitura muito forte sobre isso, a gente tem duas professoras, a Flávia e a professora Nayara, são professoras que estão olhando isso de uma forma muito extensiva. O Cláudio, quando eu vejo, eu participei de uma apresentação de Maricá, aí tem aquele trabalho de 10 anos. Eu fiquei encantado, mas quando eu vi o projeto, falei, é possível. Quer dizer, muitas vezes você projeta, como é que esse cara vai fazer? Não vai, mas eu vi a organização de vocês, os projetos de vocês. Eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva sobre isso. Como vocês têm... Maricá não tem vários, ela não é multissetorial hoje, né? Ela está crescendo, ela está vendo... Ela não tem seus setores de vocação. Como é que vocês estão privilegiando os setores para dentro do Instituto? E uma outra coisa, para emendar uma pergunta na outra, os incentivos de vocês, além de apoio, pesquisa, também financeiro? Como é que vocês olham o setor de preferência e esse apoio, chega o apoio financeiro? Bom, Luiz, primeiro vamos falar um pouquinho do ambiente de inovação que considero fundamental. A Maricá ainda não possui o chamado ambiente de inovação. É muito importante que a sociedade perceba a importância que tem ciência, tecnologia e inovação. E aí eu falo para a sociedade maricaense, mas vale para o país, tá? A relevância que tem essas áreas. O Brasil, tá? E aí vou ser redundante, né, no que se fala, nós não podemos ser eternamente exportadores de commodities, tá? Então, aí cabe criarmos um ambiente de inovação, que é o que efetivamente tem por objetivo o ICETIM 1.2. Tá? Esse ambiente começa, volto ratificando, né, o projeto da ente, mas aí se cria da forma transversal, tá? Um ambiente estruturante para o município também. De que forma? Trazendo empresas para o município, qualificando o pessoal, qualificando o trabalho, gerando valor de uso e troca, que isso consideramos fundamental. Então, hoje, o parceiro num projeto, seja ele de inovação, seja ele de que forma for para o Instituto, uma das premissas básicas é que ele se instale no município. Nós falamos aí na cadeia produtiva, né? Então, quando se fala, nós temos projeto na área de saúde, projetos na área de meio ambiente. Quando se fala em sustentabilidade e meio ambiente, tem um até dos nossos parceiros que está aqui participando do evento com a gente, tá? Que é da empresa Tracel. Nós temos um projeto para um ônibus híbrido com hidrogênio e elétrico. Então, tem um conjunto de projetos no município cujo foco, cujos objetivos é trazer empresas para o município, qualificar pessoal, gerar mão de obra qualificada, gerar emprego qualificado.
Então, esse entrando na cadeia produtiva, entrando nesse escopo aí, já temos atuado dessa forma. Bom, com relação ao Instituto em si e a Fomento, é nosso objetivo trazermos startup para o município, trazermos empresas de inovação para o município. De que forma faremos isso? Através de incentivo também. Não é só trazer a empresa para o município e falar assim, não, eu trouxe mais uma empresa para o município e, de repente, é um pequeno empresário, é um pequeno negócio, um negócio que está se iniciando, um negócio inovador e que precisa de incentivo e que precisa de fomento. Então, nós estaremos fazendo também através do ICETIM. Falando em qualificação, nós temos 2 projetos em andamento. Um deles falar sobre o novo marco de ciência e tecnologia. Porque quando falamos em contratação, ou seja, de produtos ou de serviços, utilizando a lei de inovação, utilizando o novo marco legal, muita gente tem dificuldade e temeridade no uso da nova lei. Porque todo aparato jurídico, toda a configuração jurídica, tá? Ela acaba utilizando como referência uma outra lei de contratação, que é 8666, que é totalmente diferente do novo marco legal. Então, quando você faz uma contratação, tá, através do novo marco legal, você acaba, diria, tornando aí, gerando algum conflito com o jurídico, que é muito ruim. Então, é nosso interesse a qualificação do profissional, do agente público do município, para que esses processos, para que essas contratações, elas podem ocorrer. E essas contratações, elas são facilitadoras. São elas que dão celeridade a todo o processo de reestruturação da economia do município, atraindo empresas, atraindo startups, e o Instituto vai estar atuando firmemente nessa questão. Já existem projetos estruturantes para o município, que são o Parque Tecnológico, a criação do porto. Então, tudo isso vai precisar trazer empresas que componham aí esse ambiente, essa cadeia produtiva, para atender a todas as áreas do município. Tá? Atuaremos de forma bem eclética. Petróleo e gás importante, mas energia também. Tá? Então, estaremos atuando aí em todas as áreas, em todos os segmentos no município. Principalmente educação. Educação é outra questão fundamental, porque se não criarmos um ambiente de inovação no município, provavelmente teremos aí muita dificuldade na implementação e implantação dos nossos projetos. Perfeito, perfeito. Nós vamos falar um pouco também de sustentabilidade, mas eu queria não deixar de frisar a presença do Almirante Silva, do comandante Maldonato, e eles fazem um trabalho fantástico do cluster do mar, que é a economia, né, do mar, e já tivemos várias presenças deles aqui, sempre muito rica, uma economia tão nova que ela já começa muito grande, né? E eu queria abrir para eles, se eles têm interesse em fazer alguma pergunta, querer falar alguma coisa, porque sempre a participação deles dentro do nosso evento sempre criou um ensinamento muito grande numa economia nova, mas robusta, e com o nosso litoral aqui, a gente nunca imaginou que pudesse ter essa surpresa maravilhosa, e eles estão fazendo isso se evidenciar cada vez mais. Almirante, comandante Maldonato, tem interesse em uma participação? Seria uma honra para a gente. Vou esperar o Almirante se manifestar, se ele não falar nada, eu... Bom, para a gente não perder muito tempo, eu vou primeiro parabenizar todos aí que já falaram até o momento. É muito importante não só comentar sobre sustentabilidade, comentar sobre inovação, são temas sempre utilizados. Agora, o principal que eu achei foi a integração, não só das empresas, mas das redes,
importante a participação do Espírito Santo, Natal, e nós também somos tão novos como o ICETIM, né? Também temos pouco tempo de existência, mas temos o mesmo entusiasmo, a mesma dedicação em buscar ampliar o desenvolvimento, no caso dele, lá no município, e nós aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que todo esse trabalho que está sendo feito, com a integração e com essa responsabilidade que todos apresentam, com certeza nós vamos sair dessa crise que estamos passando agora, dessa pandemia principalmente, muito mais fortalecidos e vamos ter condições de enfrentar aí os grandes projetos que estão surgindo. O nosso grande alicerce é a Marinha do Brasil, com os projetos que ela apresenta, e, com certeza, logo, logo, vários projetos vão surgir aí com grandes oportunidades para todos. Obrigado. Realmente, no setor de vocês está realmente uma coisa impressionante. Tirar a imagem, porque senão a minha internet aqui não funciona. Opa. É gratificante escutar o que a Tatiana falou e o Ricardo Hugues. Realmente é o que nós precisamos. Essa sinergia do triplo hélice, em que nós temos a empresa, a academia e o governo, é importantíssimo. Até porque um depende do outro. Fazer um trabalho acadêmico que está numa estante não resulta em nada. Ele tem que ter esse trabalho acadêmico, apresentar para uma empresa que seja interessante e levar ao governo de tal forma que faça políticas públicas. Isso vai para taxas de juros, alguma coisa para um hedge, para contrabalançar efeitos de câmbio, um maior acesso a crédito. Agora, as pessoas precisam entender que a gente precisa inovar e inovar com resultado. Uma vez eu escutei, acho que foi o presidente do Senai, que disse o seguinte: inovação é ótimo, desde que no final saia uma nota fiscal. Isso significa o seguinte: que essa inovação, efetivamente, atendeu a uma necessidade e resultou uma nota fiscal. Ou seja, ela tem condições de melhorar a necessidade que alguém que teria. Acho bastante interessante, como o Luiz Fernando falou, esse evento não se encerra, ele é provocativo, nós vamos ter que conversar muito, porque o assunto toda hora empolgante. E acho interessante que, às vezes, a gente até tem que mudar de opinião. Acho que Churchill, uma vez questionaram ele: poxa, você fica mudando aí o seu discurso. Olha, aquele que não muda nada não consegue mudar nada na sua vida. Então, você tem que mudar, às vezes, a opinião, refazer a sua empresa, buscando inovação para uma melhor faturamento, nota fiscal, gerando emprego, mais emprego, e a economia funcionando como um todo. Os nossos empresários conseguindo... Porque é o empresário que gera emprego, né? O político vai conseguir dar condições para o empresário gerar emprego. Gerando emprego, renda, a pessoa pode ir num cinema, pode fazer um curso, ele pode ganhar como um todo. Parabéns mais uma vez e sigo em frente. Obrigado, Mirante. Realmente, eu aprendi isso com o professor Yogi. Ele, quando foi me explicar o que é a inovação, a tripla hélice, foi exatamente, ele me falou qual é a posição de cada um. O protagonismo deixa de ser ecossistema e passa a ser do ecossistema, porque a gente tem que tomar um cuidado, porque esse ecossistema ele é muito ego. As pessoas gostam de aguardar o conhecimento, e o conhecimento, cada vez mais que você coloca na mesa, você recebe algumas coisas a mais. Obrigado. Tatiana, eu queria levantar um tema aqui que eu também comecei a me questionar um pouco, né? A gente fala, tem inovação aberta, sustentabilidade. Hoje já é possível a gente começar a trabalhar a sustentabilidade na criação de uma empresa. Quer dizer, nós estamos fazendo um modelo de negócio, nós estamos construindo um negócio, nós vamos começar a desenvolver uma startup. É possível ter na mesa alguém de sustentabilidade para
nos orientar para essa empresa nascer? Porque a inovação hoje, a gente já está seguindo os modelos já de países já na Europa bem avançada, a inovação já está no primeiro grau, já está no ensino básico. Você acha que a sustentabilidade também já está nesse nível, ou a empresa ela precisa ter um determinado porte, ou a gente já pode trabalhar? E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: você tem exemplos claros sobre empresas que ganharam seus valores ou perderam seus valores, ou por usar, ou por não usar, só para a gente dar um fechamento nesse tema? Bom, eu acho fundamental, na verdade, já se começar a estrutura pensando em sustentabilidade. Ainda mais nesse momento, em tempos de Covid, e espero que em breve pós-Covid, a sustentabilidade está cada vez mais em alta e ela vai ser cobrada, vai ser buscada de todas as formas. Então, se você já começa a estruturar o seu negócio de forma que a sustentabilidade esteja inserida nele, é o melhor caminho. Inclusive, muitas startups elas podem nascer desse processo de junção de inovação com sustentabilidade, trazendo soluções, propostas de soluções para grandes empresas. Então, hoje em dia, tem essa velocidade, né, das startups, a proposta de solução ela pode vir exatamente dessa junção. E para a empresa que quiser já começar a inserir ou quiser se adaptar à questão de sustentabilidade, eu já indicaria 2 caminhos. Um é analisar a proposta do Sistema B, de questionário, o que ele busca, se você quiser buscar uma certificação, por exemplo, para o seu sistema, o que está sendo buscado ali. E o outro caminho são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 ODS. As empresas, elas podem, e isso independente de porte, tá? Inclusive, até aproveitando o Cláudio, para município também, os municípios têm feito isso, né? Inserir a estratégia do município dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E parênteses, eu adorei, se eu pudesse, se não fosse o Covid agora, eu saía e ia para Maricá para conhecer o projeto. Mas, bom, então você consegue inserir essa estratégia dentro desses objetivos, que é olhar qual é a sua cadeia produtiva, com entradas e saídas, quais são os seus impactos positivos e negativos, associar eles aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e analisar metas e indicadores. E aí você consegue entender dentro da sua estrutura de negócio, colocar essa linguagem na mesma linguagem que está sendo falado, tanto por grandes empresas quanto globalmente. Você consegue ter uma escala de conversa ampla, ainda que seja uma empresa pequena. E isso é super tranquilo de se fazer e super importante. Em relação a valores que você perguntou, a primeira coisa que me vem à mente são as empresas que não fizeram isso no primeiro momento. Então, o que a gente tem de indústria têxtil, por exemplo, é o exemplo mais clássico. Então, fugindo um pouquinho aqui da área de óleo e gás, mas quando a gente fala em indústria têxtil, quantas empresas que hoje em dia a gente tem que foram boicotadas pelas compras porque se descobriu que tinha trabalho escravo dentro da cadeia produtiva? A gente tem pouca quantificação ainda do quanto de valor necessariamente está sendo agregado por inserir sustentabilidade. Mas hoje em dia está muito claro o quanto que se perde quando não se insere sustentabilidade. Então, eu entendo que não é uma questão só do valor, mas é a questão do quanto que aquele negócio ele se sustenta ao longo do tempo. Por quantos anos você quer operar a sua empresa? Você pode ganhar muito dinheiro hoje sem trabalhar sustentabilidade? Pode, mas por quanto tempo isso vai te levar? Então, quando a gente pensa na perenidade do negócio, na sustentabilidade do negócio, no sentido de o quanto que ele se sustenta ao longo do tempo, os pilares ou as bases aí de ambiental e de responsabilidade social, elas têm que estar presentes para a perenidade desse negócio. É isso aí, uma hora a conta vem, né? O positivo ou negativa, né? Ela chega. Professor Iog, a gente fala sempre que a inovação ela é associativa, né? Por todos, cooperativa para todos, mas tem um tema, a gente até abordou no café, mas é importante a gente colocar, ela é top-down, quer dizer o seguinte, o líder da empresa, o dono da empresa, o mentor,
quem dita a regra, a inovação ela tem que vir daqui de cima. Eu acho que, é uma opinião minha, eu acho que Maricá é assim porque veio de cima para baixo e assim por diante. O líder tem uma responsabilidade muito grande nisso. Eu estou falando isso porque quando a gente fala de pequena e média empresa, nós estamos falando do líder, do operário, tudo quase às vezes a mesma coisa. Então, se o líder não comprar a inovação, dificilmente uma corporação compra. É isso, professor Yogi. Bom, a gente até bateu um papo sobre isso lá no café, mas é o papel da liderança preparar o terroir, né? Voltando à minha metáfora do vinho, né? Então, e é bom, assim, quando a gente fala, também quando a gente fala da Marinha, por exemplo, eu sou professor convidado do curso de Políticas e Estratégias Marítimas da Escola de Guerra Naval, o CEPEM. E a Marinha tem, inclusive, a EMA 415, que é a sua política, né, de inovação. Então, só para mostrar o exemplo, né, que as instituições, independente do seu porte, do seu tamanho, têm que criar essa política, esse programa de inovação, ajudando a criar esse terroir. A capacitação ajuda a criar a cultura de inovação para os colaboradores e começa o processo aí. Mas o momento zero sim, é o que o Luiz está falando, né, da alta gestão, poder criar esse terroir, essa política de gestão da inovação para favorecer esses ambientes aí. Então, eu acho que é muito importante e essa semana vai ser uma semana importante porque vocês vão ter uma interação cada vez maior aí com o ecossistema, interagindo para ver como é importante ter uma política de inovação. A gente fala de política de inovação de município, a gente fala das grandes empresas, mas eu costumo dizer até, foi a metáfora que eu fiz, até o pipoqueiro na frente do cinema hoje ele tem que ter uma estratégia de inovação. Então, o mundo acelerado, totalmente virtualizado que a gente começa a viver, a gente precisa começar a enxergar a possibilidade de usar a tecnologia. Lembrando que eu falei que uma empresa pode ser altamente tecnológica e altamente e não inovadora. Então, a inovação, e aqui já foi dito, tem que emitir nota fiscal. O exemplo que eu dei para quem não estava no café foi do Google Glass. Altamente tecnológico, mas não chegou no mercado, não emitiu nota fiscal, então não pode ser considerado inovação. É isso aí. A Rede Petro é isso. A inovação existe porque ela veio top-down. Posso ser o que estou ajudando, mas foi uma ordem do presidente tocar esse projeto com uma certa responsabilidade. Cláudio, todo mundo, Tatiana quer ir para Maricá, eu acho que está todo mundo querendo ir para Maricá. Eu queria agora eu queria que você falasse um pouco como os associados da Rede Petro, os amigos que estão entrando agora do Espírito Santo e do Rio Grande do Norte, como a gente consegue chegar lá, entender, tem um site, explica um pouco a gente como é que a gente consegue ter esse prazer de chegar hoje virtualmente, né? Fico feliz, né, com essa expectativa, com esse interesse de todos em vir para Maricá. A cidade está de braços abertos para os empreendedores, tá? Acreditamos muito na emissão da nota fiscal. Por isso que a estratégia é trazermos as empresas para o município. Tá? Essa emissão de nota fiscal é quem agrega valor a toda a cadeia. Gera valor para o município, gera renda, permite ao cidadão melhor qualidade de vida. Então, tudo isso está agregado a essa emissão de nota fiscal que é fundamental para a gente. Bom, o Instituto, como coloquei no início, ele está iniciando, já tem alguns projetos em andamento. Nós já estamos atuando, por exemplo, com a Covid, em testes no município. Então, a população do município está sendo testada através de um projeto do ICETIM,
junto à Secretaria de Saúde, aos laboratórios da Secretaria de Saúde. Então, já é um projeto que o ICETIM já está executando junto à Secretaria de Saúde. Tem outros projetos em andamento, caminhando. Efetivamente, o contato ainda passa a ser o nosso direto e eu fico à disposição de vocês. Tá? O nosso site ainda está sendo preparado, tá, pela Prefeitura, já tem algum material disponível lá, mas muito pouca coisa de divulgação em período de pandemia. Para vocês terem uma ideia, quem viu no início, eu estava de máscara aqui ainda, porque eu estou aqui na sede do ICETIM, estamos ainda, né, em atividade. Então, essas questões acabaram tornando esse processo de imersão aí do ICETIM no município um pouco mais lento. Mas estamos à disposição. Tá? O ICETIM tem essa expectativa, ele quer, tá? É interesse do município e o ICETIM vai estar à disposição sempre de todos os interessados em estarem no município. Tá? As startups são de grande interesse para a gente, os projetos de inovação são de grande interesse para a gente. Eu falei na lei de inovação, né? Falei na capacitação. Anteriormente ao nosso evento, estávamos em reunião com a empresa da área de petróleo e gás, que faz avaliação de dutos, e aí falando na Rota 3, do projeto que eles têm para lá, e na confecção de packs de baterias. Então, quer dizer, são todos projetos de fomento que o ICETIM vai estar trabalhando em parceria. E o mais importante, as empresas virem para cá, elas efetivamente, além de todo esse valor agregado que já coloquei, tá, o município passa a ser sócio dessas empresas, sócio com o recurso obtido através de royalties, então, através da emissão de patentes. Então, em tudo isso, o ICETIM vai estar inserido, o ICETIM é parceiro e, no que for preciso, tanto o município quanto o ICETIM estarão aí fomentando, estarão incentivando. Quando se coloca que top-down, tá, concordo plenamente, prefeito Fabiano Horta estimula, dá todo incentivo para que o município efetivamente não tenha diretamente, né, uma dependência, tá, da área do segmento petróleo e gás. A ideia é estruturar realmente o município para que a gente possa ter aí uma diversificação em sua economia. Tá? Então, esse objetivo aí do município, estamos aí de portas abertas para os empreendedores, para as startups, podem nos procurar e serão recebidos aí de braços abertos. Obrigado, Cláudio. Você me permitiu fazer uma propaganda do site da Rede Petro. No site da Rede Petro, em www.redepetro.com.br, tem um link lá que chama Hub de Inovação. Lá a gente vai ter o passo a passo, cada ambiente. A gente tem feito esse movimento já com o INT. A gente cria um filtro exatamente para não criar um tráfego de oportunidade dentro dos ambientes parceiros. Então, lá dentro do Hub mesmo, a gente já cria mentoria, já cria um questionário robusto para isso. Então, depois a gente pode criar uma parceria do Hub de Inovação da Rede Petro, junto com vocês, aprendendo como vocês querem, moldando e criando filtro. No INT já está acontecendo isso. No último dia, nós vamos apresentar alguns casos e, graças a Deus, a gente está fazendo dever de casa exatamente para jogar para dentro dos parceiros ambiente alguma coisa mais formatada. E eu acho que o Hub tem esse propósito de capacitar, de mentorar, de ajudar e colocar. Luiz, deixa eu fazer o último comentário aqui, deixa eu aproveitar a oportunidade. Nos projetos do município, tá? E aí para a Tatiana mais especificamente, tá? Todas as construções, toda a engenharia tá sendo trabalhada de forma sustentável, Tatiana. Isso aí é muito legal. Tá? Isso aí passou a ser obrigatório no município. Tá? Não tem como mais estabelecer nenhum projeto que não seja tratado de forma sustentável. Por favor, divulgue depois esses dados, porque eles são excelentes para a gente trabalhar em cases, em apresentações, IOG também em aulas, né? Com certeza esse exemplo é ótimo para a gente. Bom, a gente já está na fase que é a fase de pergunta. Elisângela, pergunto, tem alguma pergunta?
Tem uma pergunta, sim, diretor, do senhor Bruno Vermeirem. Ele diz, eu sou CEO da empresa Bework Rap, empresa associada da RPR, trabalhamos com inteligência artificial. Como podemos apresentar nossas soluções para o IC-Team? Bom, desculpa, Elisângela, qual o nome mesmo É o senhor Bruno Vermeirem. Ô, Bruno, boa tarde, Bruno. Bruno, inicialmente, fica o meu contato, eu até deixei aí no chat, já, mas aí você pode obter junto a PetroRio, não tem problema, você pode nos visitar, pode agendar uma reunião por vídeo, no momento, a gente já está recebendo, mas de forma muito restrita em função da pandemia ainda, o município não retomou normalmente as suas atividades, mas podemos marcar o encontro por vídeo, podemos presencial também, num dia e hora previamente agendada, para que não tenhamos problema. Então, é só ter meu contato aí, não tem problema. O Rede Petro, o telefone já disponibilizei aí também, pode ligar, não tem problema, e agendamos um contato. Vai ser um prazer conversarmos. Muito obrigado. Vamos falar em breve. Muito obrigado. E parabéns como ICT. Tá bom. Obrigado. Mais alguma coisa, Elisa? Não, só temos essa pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Eu acho que eu tinha visto uma outra aqui do Gilson Matias, sobre colaboração da Rede Petro no apoio às organizações em consultoria e implementação. No caso, ele colocou a Agenda 21, mas deve ser a Agenda 2030. Dentro do site da Rede Petro, desse hub de inovação, criar os ambientes exatamente para que a gente provoca aqui e depois tem que ajudar. E lá dentro a gente tem essa capacidade de ajudar, alinhando com o Cláudio, como a gente já está alinhado com o INT, nós estamos vendo agora uma parceria com o Inmetro, nós estamos vendo uma parceria com o Cefet. Então, quer dizer, nós estamos olhando vários ambientes, porque a gente fala quase a mesma coisa, mas tem particularidade, né? Quer dizer, tem gente que tem um ambiente Embrapi. Então, tem muita coisa acontecendo e a gente está nos qualificando exatamente para poder fazer essa entrega. Luiz, tem a PUC também, que a gente conversou aí para ver exatamente. Sair alguma coisa. A gente está marcando uma reunião logo em seguida da semana, a gente vai incluir a PUC também. Então, quer dizer, a intenção do Hub é exatamente conseguir... Deixa chegar essa oportunidade, a gente vai filtrando, vai formatando para olhar exatamente. A gente vai falar de sustentabilidade, nós já temos lá um laboratório de inovação social, que a gente quer olhar esse lado da sustentabilidade. Então, esses encontros não faz a gente se preparar mais ainda, exatamente para atender. Os nossos amigos lá do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo, eu acho que vão nos ajudar muito também, lá também aproximando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer participar? Senão Luiz, só para comentar que eu deixei no chat aí o link de conteúdos que eu tenho produzido, mas é um conteúdo aberto, quem que fica... É um showcase, fica totalmente disponível, aberto para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tá bom. Elis? Sim, tem uma pergunta do Rômulo. Como está a parceria da RPR com o INT? A gente vai ter aí, para falar a verdade, um dos... não sei se é o consultor, o Halp é o consultor de vocês lá em Macaé, né? O pai do Halp, que é do NT, ele ajuda lá o Piquet, né? Se eu não me engano, ele faz uma ajuda. O Halp, na sexta-feira, ele vai estar aqui, a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas eu diria o seguinte, o INT, ele fez uma parceria com a gente, no qual eles orientaram muito a gente. Então, desde o questionário, que quando você entra na Rede PetroRio, você tem um questionário robusto, você entra lá, é complicado o questionário, mas foi uma exigência deles, porque eu não posso mandar tudo lá para dentro, eu tenho que filtrar bastante. E a nossa parceria está muito interessante, tem uma empresa que já está na fase de contratação e uma outra já está na fase de análise. Se a gente pensar nesse momento, uma parceria de 3 meses, que a gente pegou esses 3 meses, que todo mundo sabe a realidade, e são 2 projetos muito promissores mesmo, e tem mais 2 para entrar. Eu acho que essa parceria do NT é que nos motiva a ter outros lugares de parceria. Eu acho que
A gente está muito satisfeito. As pessoas do NT são muito qualificadas, muito proativas, e estão enxergando na gente essa capacidade de formatar uma linguagem entre uma ideia, uma pesquisa, uma empresa e os pesquisadores. A gente está conseguindo fazer esse trabalho da forma que filtre para eles o que interessa. Não é nem o que interessa, né? A verdade é o seguinte, é que eles têm toda uma regra do Ministério, então eles têm que seguir um modelo, e a gente tenta atender eles com muito cuidado, muita responsabilidade. Tem mais alguma coisa? Tem aqui falando em parceria, alguma parceria com a ANP através da UFRJ? Olha, eu vou falar assim, a gente não tem, mas pode falar que aconteceu. Esse projeto nosso que a gente mandou para o INT, ele tinha duas vertentes. Ele caiu no Embrapi, né, no ambiente Embrapi. O NT, ele pega o Embrapi na parte de química, mas ele não pega na parte de processo. A Embrapi, no processo, é na UFRJ. Então, ele foi dividido. Uma parte ele ficou no NT e outra parte ele foi para o UFRJ, porque o Embrapi ele é segmentado. E esse projeto a gente até está devendo, Carlos, Eduardo, a gente tem que fazer uma visita para eles, porque realmente, com certeza, nesse fluxo vai aparecer coisa para eles bem interessante. Indiretamente, a gente foi parceiro no projeto, por conta desse projeto que a gente mandou no INT. E o INT foi tão parceiro, que eles mesmo abriram a porta da UFRJ para a gente. Foi muito interessante. É um projeto muito promissor. Olha, não é Rio, não é Brasil, não, é global. É um projeto global. Agora a gente já está no nível de confidencialidade e tamanho sucesso que ele tomou. Foi muito importante. Tem mais alguma pergunta? Uma pergunta, assim, o senhor Fabiano Amorim, ele está perguntando ao senhor Cláudio, eu sou contador, tenho interesse em apoiar as startups que estarão incubadas no ICETIM, seria possível? Com certeza. Tá Fabiano o nome dele, né, Elisângela? Sim, né? Então, Fabiano, com certeza, tá, você pode estabelecer contato com a gente aqui, tá? Essas startups, breve, espero estarem aqui no município, tá? Tem algumas empresas, eu diria que pequenas empresas já em conversação com o Instituto, já alinhando a presença dela no município. Independente disso, tem o Parque Tecnológico, que hoje está com a Codemar, com a Companhia de Desenvolvimento do município, mas que o ICETIM, com certeza, vai estar presente no Parque Tecnológico também. E esse Parque Tecnológico vai atrair um conjunto de startups em diversos segmentos. E você, nessa prestação de serviço, diria que a parte contábil, como foi colocado aqui no chat, eu li alguma coisa, infelizmente não dá para ver tudo, tá? Ela é fundamental. Algumas empresas, principalmente pequenos e negócios iniciantes, acabam iniciando sem uma estruturação adequada e quando se vê a empresa já está em situação um pouco mais complicada, em situação difícil. Logo, a presença para esse suporte a essas startups, a essas pequenas empresas, é fundamental. Então, o Instituto está disponível, pode estabelecer contato e é uma referência importante para a gente aqui. Tá bom. Cláudio, eu posso entrar em contato com você ou tem algum outro canal que eu tenho que usar? Pode ser direto, Fabiano. Tranquilo, não tem problema algum, tá? Tá bom. Eu anotei seu telefone aqui, eu te mando uma mensagem pelo WhatsApp e aí a gente continua a conversa. Ok, Fabiano, agradeço o interesse. Pode ser, tranquilo. Obrigado, um abraço. Essa colocação do Cláudio é muito importante. Hoje a gente teve um evento conversando com investidores e o investidor é muito conhecido, né, que é o famoso Vale da Morte. A startup cresce, ela é graduada e acaba morrendo. E um dos fatores que acaba ela morrendo é exatamente ou a contabilidade está errada, ou o KNAB está errado, ou a cor de acionista criou um estresse entre acionistas. Então, quer dizer, ter alguém ajustando essa parte, senão ela já acaba crescendo com determinado passivo. Então,
cada vez mais a empresa, porque a gente fica muito preocupado com o negócio, com a tecnologia, e não se preocupa com a formatação contábil, com os acordos, com o contrato social. Isso é importante. Como a sustentabilidade, isso também tem que estar acertado antes. Isso é muito importante, cada vez mais importante. Isso é um efeito muito grande no famoso Vale da Morte, que acaba os venture capital grandes não entrando na empresa, porque, apesar de ser um bom negócio, ela tem vários passivos, ou trabalhista, ou contábil, seja o que for. Então, a contabilidade cada vez mais vai ser importante. Inclusive, o governo federal está tentando fazer algumas coisas para proteger os acionistas das startups. É um tema que está sendo bem cuidado hoje em dia, porque sabe que isso é uma das causas do insucesso. Luiz. Pode falar. Só fazendo aqui uma deferência ao Renato Regazzi, do Sebrae, que ele está no YouTube. Nossa sala está cheia aqui de inscrição, mas ele aqui no YouTube mandou um abraço aí a todos, mandou Tatiana, o Cláudio e o professor Iogue aí, parabéns aí pela palestra de vocês. Tá? Foi muito bom. Renato Regazzi aqui, o nosso parceiro do Sebrae, está lá no YouTube. Importante parceiro, está sempre nos apoiando aí, sempre junto aí. Elis, mais alguma pergunta? Eu queria só aproveitar a palavra. Para quem não me conhece, eu sou Flávia Bendelá, founder do DIS, nós somos parceiros da Rede PetroRio, estamos fazendo a curadoria dessa semana de inovação. E eu queria convidar todos os associados a participarem do workshop que nós vamos fazer na quinta-feira agora, e vai ser bem específico para formador de opinião e para CEO e empreendedor mesmo. Então, nós vamos abordar tanto o tema da inovação empreendedora, quanto o tema da importância da mentoria de negócios, para que você possa atravessar esse Vale da Morte, todos esses momentos difíceis, até que ponto a mentoria ela pode ser um apoio importante para o empreendedor. Então, só para aproveitar, já que houve o espaço, convidar a todos para participarem, então, desse workshop que nós vamos ter na quinta. Isso foi uma exigência do presidente, que exatamente tinha que colocar, já que a gente está provocando, a gente tem que dar as ferramentas para entregar. E a capacitação, como o professor Iogue falou, como o Carlos Eduardo fala, como a própria professora Flávia, a capacitação é que nos leva ao sucesso. Sem isso, a sorte é boa, mas estar preparado para receber a sorte é bem melhor. Elis? Então, meu diretor, vamos falar, então, vamos para o encerramento, vamos falar sobre... Alguém mais alguma pergunta, alguma observação? Uma pergunta, porém, mais. Acho que podemos encerrar por aqui. Então, tá bom. Eu queria agradecer a todos. Amanhã nós temos um novo dia, mais palestra, com mais pessoas de referência importantes, vão estar participando. Vai estar o Tigre, da ANP, vai estar a Clarice, da ANP, vai estar um especialista em PDI, que é o Eduardo Neiva, é muito especialista, ele conhece exatamente a essência do PDI, desde que ele foi formado, como as empresas estão olhando o PDI. A gente fez muita questão de colocar o Neiva, porque ele foi um cara muito importante para a gente, quando a gente olhava o PDI. Por que ele é tão distante das pesquisas? Porque a gente ouve esses índices que as pesquisas no Brasil viram um pouco patente. Por que a gente tem aquele índice que só 84% das pesquisas, 84% das pesquisas, elas não viram patente, só 0,4% viram negócio, quer dizer, são números tão grandes. Então, ele fez um trabalho muito interessante sobre um relato muito importante sobre as verticais das grandes empresas no PDI, quer dizer, aproximar os investimentos dele do PDI, quer dizer, alimentar o campo de criação, o campo de inovação com o PDI, que é um recurso que só vai fortalecer a cadeia. Então, esse é o dia de amanhã.
Vai ser um dia também bem interessante. Eu gostaria que vocês estivessem presentes. Essas pessoas cederam seus tempos aí preciosos para nos ajudar. Eu tenho certeza que vai ser tão rico quanto hoje. Obrigado a todos e um dia maravilhoso. Luiz? Oi. Luiz, só antes de você terminar, eu gostaria de ouvir a consideração final aí da Tatiana, do professor Yogi e do Cláudio, para a gente encerrar, pode ser? Ok, vamos começar pela Tatiana. Bom, só agradecer, parabenizar aí pelo evento, pela discussão. Realmente, os próximos dias tem outros grandes palestrantes e muito, muito honrada de fazer parte desse grupo. E me colocar à disposição, se alguém quiser conversar um pouco mais, entender sobre como inserir a sustentabilidade na estratégia de negócios, eu estou à disposição para a gente bater um papo. Obrigada. Professor Yogi. Bom, a minha fala aqui é só para destacar que ao longo dessa semana vocês tentem identificar potenciais parceiros. A inovação aberta é feita de forma colaborativa. Então, o uso do chat aqui é super importante para se conectar. A gente já está vendo conexões, algumas até no privado aqui, mas é super importante para que vocês possam levar a inovação como uma ferramenta para gerar impacto na organização e na sociedade. As pequenas e médias empresas são fundamentais nesse processo. A gente olha com muito carinho isso. Queria desejar boa semana para vocês aqui. Cláudio, por favor. Agradecer o convite mais uma vez, parabenizar ao evento, aos palestrantes, a todos que participaram, tá? E que o município de Maricá está de braços abertos para recebê-los a qualquer momento, seja na visita ao Instituto, ao ICETIM, quanto ao próprio município. Tá? Espero que vocês nos façam uma visita e estejam presentes aqui nos negócios em Maricá. A expectativa é muito grande e ratifico aí o convite a todos. Obrigado. Tá bom, muito obrigado aí. A gente que agradece muito aí. Foi muito bom o dia. Eu acho que todos saíram mais motivados num momento como esse, que a gente precisa de motivação todo dia. Espero ter contribuído. E como eu falei, isso aqui é faixa de largada, não é faixa de chegada. E vamos seguir essa maratona junto. Obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de todos. Obrigada pelos palestrantes. E uma excelente noite já, né? Até amanhã.